Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do nosso conteúdo informativo sobre o controle populacional e a posse responsável de cães e gatos. Eu estou aqui com as doutoras Fabiana e Fernanda, ambas professoras da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp aqui de Botucatu. Bem, o nosso trabalho aqui surgiu a partir de um projeto que a gente começou no primeiro semestre desse ano, na Semana de Integração Acadêmica. Professora, vocês gostariam de falar um pouco mais sobre esse projeto e como ele surgiu? Sim. Bom, esse projeto surgiu a partir de uma demanda, né, da Faculdade de Medicina Veterinária para que nós pudéssemos realmente desenvolver programas de extensão e levar o nosso conhecimento e serviço para além dos muros da instituição. Então, nós nos reunimos e decidimos trabalhar junto com uma população que realmente está aqui do lado da nossa instituição, né, divide muro com a gente aqui, que é a região do bairro Jardim Botucatu, aqui em Rubião Júnior. Realmente foi muito interessante a gente começar a trabalhar nesse primeiro semestre, porque o programa tem como objetivo trabalhar métodos de controle de animais errantes, né, principalmente focado em cães e gatos, em ambientes urbanos. E esse controle vai muito além da castração. Ele depende de múltiplas ações, né? Incluindo a parte da educação e principalmente do conhecimento do tamanho do nosso problema. O conhecimento do tamanho do nosso problema foi o nosso foco do primeiro semestre, então os alunos realmente foram a campo para fazer um censo e a gente identificar realmente quais são os nossos desafios para trabalhar com essa população. Bom, eu gostaria de destacar ainda que durante esse censo nós tivemos algumas surpresas. Em algumas métricas que nós encontramos aí em artigos científicos ou até mesmo na internet a respeito do número de pets, né, em relação à população, normalmente o que se diz é que nós temos um animal para cada 4 habitantes ou 1 para 5, de acordo com o tamanho da população, e nós encontramos aqui nessa região avaliada 1 para 1,16 habitantes, o que é surpreendente porque é quase o dobro de animais nessa região. E também é importante a gente salientar que a gente encontrou um grande número de animais na rua, não abandonados exatamente, mas um grande número de animais na rua. Uhum. O que acho que chama atenção em especial é que a maioria desses animais eles têm dono, mas eles são soltos pelos donos da manhã quando eles vão trabalhar e às vezes são recolhidos à noite após o trabalho ou passam a noite dormindo na rua. Eu queria perguntar, professora, se esse acesso muito contínuo dos animais à rua pode trazer algum malefício para a própria população. Sim, a gente tem vários riscos, né, que envolvem a manutenção desses animais soltos sem supervisão e sem uma guia, né, porque o correto, claro, é que os animais estejam na rua com guia e supervisão dos seus proprietários, né, ou tutores. Animais soltos na rua trazem vários problemas para a população, né? A gente tem os riscos de acidentes, né? Eu mesmo já presenciei, posso contar uma história? Claro. Um acidente que para mim foi muito marcante, uma vez voltando de um dos áreas que eu estava atendendo, né? Eu vi um cachorro que tinha o dono, né, mas que estava com um acesso livre na rua. Ele saiu correndo no meio da rua para poder latir para um motoqueiro. Na verdade, tinham 2 homens em cima da moto, né, voltando do trabalho, e isso provocou um acidente muito grave. O cachorro morreu na hora, então o risco para os animais soltos na rua já é muito claro, né, o risco de acidente, de atropelamento, mas os 2 homens que estavam na moto também sofreram consequências muito graves, né? O que estava atrás caiu por cima do que estava na frente, e para mim foi muito chocante porque o homem que estava na frente, eu não sei nem o que aconteceu com ele, porque ele ficou desacordado, imobilizado, até chegar realmente, né, o SAMU, e eu não sei o que aconteceu com ele. Então, assim, realmente são questões muito graves que envolvem muitas vezes essas rotinas do dia a dia que parecem muito simples, mas não são nada simples, né? Então a gente tem riscos de acidente com os próprios animais, envolvendo outras pessoas, risco de formação de matilhas que impedem, realmente, matilhas é o quê? Um grande número de animais juntos, soltos, principalmente cães, e eles são territorialistas, né? Então eles impedem a passagem ou podem atacar pessoas que estão transitando ali, e além dos riscos de zoonoses, né?
quer falar um pouco sobre as zoonoses? Eu gostaria de dizer a respeito da raiva, né, que é uma das principais zoonoses transmitidas pelos cães, pelos gatos e por outras espécies de animais, que é importante a gente lembrar que existem outros animais que também transmitem. E durante essas brigas, né, Fernanda, é importante lembrar que um animal que tem raiva, ele pode transmitir a raiva para outros animais durante as brigas. E esse animal que muitas vezes tem um proprietário, um tutor, ele pode levar então a raiva para dentro de casa. Então isso é bem importante que a gente lembre que animal na rua, ele corre um risco de adquirir alguma doença. Outra coisa interessante também, que essas doenças não são só as doenças que são transmitidas pra gente, né? Outras doenças também podem ser transmitidas durante essas brigas, que é importante a gente destacar isso, que a gente pode conversar um pouquinho mais a respeito depois. Mas outra coisa que em relação às doenças, sarna, por exemplo, é uma doença que nós podemos adquirir dos cães, né? Aqueles bichos geográficos que não exatamente o contato com o animal, mas também há a possibilidade de a gente adquirir de cães. Então existem várias doenças que nós podemos pegar e evitar que o seu cão saia à rua. Não quer dizer que estamos livres 100% das doenças, mas grande parte nós podemos evitar de adquirir e de pegar do cão. Até você falou, Fabiana, é interessante pensar realmente porque essas outras doenças, elas não necessariamente vão ter o contágio direto a partir do contato direto com o animal, mas a contaminação ambiental, né? Então a gente tem aí inúmeras doenças que podem, né, a gente ter focos de doenças no ambiente que esses animais estão circulando. Então, mesmo que a gente não tenha o contato direto com os animais, que às vezes tem pessoas que podem falar, mas eu não gosto de animal, eu não chego perto deles. Não, mas a contaminação ambiental pode levar às infecções, né? Há um ponto que a gente nunca fala, nunca discute, que é com relação ao risco da fauna. Né? Eu participei, eu vou contar uma historinha também, afinal de contas a gente é professora, a gente gosta de contar história. Eu participei de uma banca, que era uma banca nas Ilhas Galápagos, né? Que é um arquipélago, né? São várias ilhas, mas tem algumas ilhas que são povoadas. E o pessoal levou animais domésticos, animais de estimação para lá. E estava tendo, são muitos ninhos, né, de aves, que são aves importantes que vivem lá e às vezes vivem só nessa região. E os gatos, eles estavam atacando os ninhos, e esse projeto foi para fazer um controle populacional dos gatos. Só que os gatos, eles eram animais selvagens praticamente, porque eles estavam soltos na ilha e ninguém mais conseguia fazer o controle. Então, esse lado, né, de risco à nossa fauna também existe de animais que estão livres na rua, porque pessoas que moram próximos, né, à região que tem algum resto de floresta, de condição de ter animal selvagem ou silvestre, é possível também que esses animais ataquem. É da índole deles, né, não é maldade, deixamos isso bem claro, que isso não é uma maldade, mas é um comportamento que instintivos que eles têm. É interessante até, professora, que você comentou, porque a presença próxima de florestas, por exemplo, e contato com animais silvestres pode potencializar as zoonoses, que são as doenças que são transmitidas para a população. Eu acho interessante também lá dentro que você falou das matilhas, professora, porque ocorreram casos com a gente, enquanto a gente estava coletando dados no Jardim Botucatu, em que fomos impedidos de acessar algumas ruas porque tinham matilhas agressivas de cães. E eles latiam e eles rosnavam toda vez que a gente tentava se aproximar da entrada da rua. Então a gente já consegue ter uma noção do risco que isso proporciona para a população. É real, né? E o pior, claro. Outra coisa que também é importante, que um animal solto na rua, a gente às vezes não pensa nisso, a gente fica muito bravo, né, com o proprietário, com o tutor, que a gente às vezes pisa nas fezes dos animais que estão na rua. Então, ele estar solto na rua é mais quando o proprietário está passeando com ele teoricamente deveria catar as fezes que o seu animal, os dejetos dos animais, né, dos seus animais na rua. Mas quando ele está solto, né, então fica isso exposto, isso é uma fonte de contaminação e também, né, é uma poluição, vamos dizer assim, urbana daquela região.
Atrair os animais também gera todo um problema. Gera todo um problema. E por falar em gerar problemas, a gente consegue identificar que deixar os animais soltos forma um ciclo, porque esses animais soltos eles contribuem para o aumento dessa população, porque eles vão se reproduzir, principalmente os não castrados, eles vão se encontrar com os animais, vão ter esse acesso e vão manter essa população sempre crescente, o que vai potencializar todos esses problemas, das doenças, dos ataques e de tudo que a gente já citou aqui. Então a castração, que é uma das formas, não a principal, que a principal é a conscientização, mas é uma forma muito boa de se prevenir e fazer esse controle populacional, vai ser abordado no nosso próximo episódio. Bem, professores, eu queria agradecer muito vocês pela sua presença aqui e por todas as informações compartilhadas, viu? Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigada.